Você já parou para ouvir o que você está dizendo para si mesmo em silêncio? Não o que você posta. Não o que você responde quando alguém pergunta se está tudo bem. Mas o que ecoa quando ninguém está olhando. Porque é esse som invisível, interno, sutil, que o universo escuta com mais atenção. A realidade não responde ao que você fala alto. Ela responde ao que você acredita em silêncio. Ela responde à frequência que você sustenta quando acha que ninguém está percebendo. Ela responde ao seu reflexo vibracional. E se você quer mudar o mundo lá fora, precisa começar pelo espelho que vive aqui dentro. A realidade é como um quadro pintado pelas suas repetições mentais, pelos pensamentos que se acumulam enquanto você espera por algo novo. É como se a vida apenas desenhasse o que sua mente insiste em sussurrar. Você já percebeu isso? Você diz que quer paz, mas carrega o peso do medo o tempo inteiro. Diz que quer amor, mas ainda não acredita que merece. Afirma que vai prosperar, mas logo pensa: isso não é para mim. E o universo obediente replica sua vibração, não seu desejo. Tem algo muito importante que quase ninguém te diz. A manifestação não acontece pela sua vontade, mas pela sua coerência. É quando você pensa, sente e acredita em uma mesma direção. É quando sua vibração silenciosa está em paz com o que você afirma. O universo não entende palavras, ele entende frequência. E palavras vazias, por mais bonitas que sejam, não criam nada. Mas uma emoção sentida muda tudo. Por isso, às vezes você repete uma afirmação 1000 vezes e nada acontece. Porque o que você fala ainda briga com o que você vibra. Você diz: eu sou confiante. Mas dentro de você, a voz antiga ainda repete: você nunca acerta. Você diz: o amor vem até mim. Mas lá no fundo, teme ser rejeitado outra vez. E assim, o seu mundo continua igual. Porque o espelho não mente, ele só devolve. O universo não vai te dar o que você diz querer. Ele vai te devolver o que você acredita ser. Essa é a parte difícil de aceitar, mas também é a mais libertadora. Porque isso significa que você tem o poder nas mãos. Você pode se transformar. E ao fazer isso, tudo muda ao redor. O mundo começa a refletir o novo você, e não o antigo que repetia frases sem alma. A sua voz interior é o pincel. Cada pensamento é uma cor. E sua crença mais profunda é o traço que define as formas da sua realidade. Imagine que você está pintando seu próprio mundo todos os dias, mas não com as palavras que dizem em voz alta, e sim com as frases que se repetem dentro da sua mente quando o dia silencia. Essas são as que criam. Essas são as que você precisa começar a ouvir com mais amor. Você não precisa brigar com seus pensamentos, nem reprimir o que sente. Só precisa começar a notar, observar sem se julgar e, aos poucos, redirecionar. Quando surgir a frase antiga, pergunte: isso é verdade ou é só um eco do que vivi no passado? E então, escolha uma nova frase. Escolha repetir algo que te aproxima do que você deseja viver. E repita com emoção, não mecanicamente, mas com presença, com intenção. Você não vai mudar sua realidade da noite para o dia, mas vai mudar a frequência. E quando a frequência muda, tudo começa a se reorganizar. Você começa a atrair encontros diferentes, conversas diferentes, portas que antes não apareciam. Porque você parou de falar apenas com os lábios e começou a conversar com o universo através do que vibra. A criação é constante, mesmo no silêncio. Sobretudo no silêncio. O mundo é o espelho, e o espelho começa a mudar quando você muda a forma como se enxerga por dentro. Não se trata de mudar o externo à força, mas de mudar o seu reflexo interno com leveza, com consciência, com novos comandos amorosos. E então, um dia, sem perceber, você olha ao redor e tudo mudou, porque você mudou. E isso não se limita às suas conquistas externas. Esse reflexo aparece nas suas relações também, porque você só aceita do outro aquilo que acredita merecer. Você trata o outro com base no que aprendeu a dar a si mesmo. E quando você muda o tom da sua conversa interna,
as conversas lá fora mudam também. Você atrai mais respeito, mais amor, mais verdade. Porque o que você reflete, retorna. E os lugares por onde você passa também sentem. Ambientes mudam quando você muda. Ciclos que antes se repetiam começam a se dissolver. E novos espaços se abrem. Você pode não notar de imediato, mas está se movendo. Você não vibra mais como antes. E o mundo já está percebendo. Aos poucos você começa a desmontar o personagem antigo. Aquele que reagia no automático. Aquele que repetia frases herdadas. Mas agora, algo mudou. Você está mais presente, mais consciente, e a presença dissolve o padrão. Porque tudo que é observado com verdade não consegue mais se esconder. E então, o silêncio deixa de ser ausência e passa a ser espaço fértil. Uma espécie de útero energético onde novas realidades começam a se formar. Ali, sem barulho, sem pressa, sem controle, a criação acontece. Você sente antes de ver, você vibra antes de tocar, e quando menos espera, aquilo que parecia impossível floresce. Porque você é o espelho da consciência. Tudo o que você vê é o que você sustenta. E quando você sustenta luz, verdade, integridade e presença, a realidade não tem outra escolha a não ser refletir isso de volta. Você é o centro, você é o começo, e tudo começa a se transformar quando você reconhece esse poder com leveza. Se essa mensagem acendeu algo dentro de você, na descrição e nos comentários deixei um conteúdo especial. Algo feito para te lembrar, com carinho e profundidade, que a expansão da consciência acontece aos poucos, mas começa exatamente por aqui, com uma escolha silenciosa, com um novo olhar, com uma nova vibração. Você não precisa correr, só precisa continuar. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.